Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra passam a realizar um conjunto de acordos, não só de cooperação nas mais diversas áreas, pelo esforço de guerra, num primeiro momento, mas já tentando desenhar o que deveria ser o ordenamento econômico, financeiro, comercial, internacional, no momento em que a guerra acabasse. Ninguém sabia exatamente que momento seria esse, mas tanto do ponto de vista dos Estados Unidos e dos seus aliados, da Inglaterra, quanto do ponto de vista da Alemanha, os principais estrategistas desenhavam isso. Como é que nós vamos organizar os sistemas cambiais, os pagamentos, como é que nós vamos organizar os financiamentos, né, no mundo que virá ao término da guerra. Pois é a partir desse conjunto de discussões que vai emergir o chamado Acordo de Bretton Woods, assinado em 1944, nessa cidade de Bretton Woods, e que vai criar não somente um regime de câmbio fixo, na qual o dólar vai ter um papel de centralidade, como também vai criar o FMI, o Banco Mundial, e todo um conceito de reconstrução internacional completamente distinto do que aquilo que havíamos visto na saída da Primeira Guerra Mundial. A começar pelo fato de que os Estados Unidos abandonam definitivamente a sua postura isolacionista e passam a ter uma agenda para estruturar a economia global na sequência. Se não a economia global, certamente a sua esfera mais direta de influência dentre os países que se mantinham na esfera capitalista. Num mundo dividido com a União Soviética, que fora vencedora da Segunda Guerra Mundial, é importante lembrarmos isso, era aliada no esforço de guerra e foi fundamental para o esforço de guerra. Uma União Soviética que nos anos 50 vai demonstrar-se um rival à altura dos Estados Unidos em muitas áreas, na área militar, na corrida espacial. A União Soviética, na década de 50, coloca o primeiro objeto no espaço, o satélite Sputnik, coloca o primeiro ser vivo no espaço, né, uma cadelinha chamada Laika, e também coloca o primeiro homem, né, o primeiro ser humano no espaço, né, o cosmonauta, o termo até era diferente do termo ocidental, o astronauta, Yuri Gagarin. Né? Então, mesmo que a União Soviética não tenha tido capacidade, pelo regime de planejamento central, de manter uma economia afluente, dinâmica, com o passar do tempo, menos ainda tenha sido capaz de constituir uma sociedade afluente, em que as pessoas pudessem desenvolver os seus potenciais, numa sociedade autoritária, né, em grande medida podando, né, o aflorar pleno, né, da potência de desenvolvimento dos seus membros, mas foi sim capaz de se organizar, de se mobilizar e de gerar, né, uma mudança do sistema internacional. Pois é nesse contexto que o Acordo de Bretton Woods, num primeiro momento, né, é elaborado ainda ao longo da guerra e posteriormente implementado. Então, as décadas que vão se seguir a isso, particularmente os anos 50 e 60, vão ser marcados pelos compromissos, pela visão de gestão econômica, pela prioridade da busca do pleno emprego. E os arranjos de Bretton Woods, né, passam a ser influentes e recorrentemente influenciam o debate, inclusive contemporâneo. Sempre que há uma crise financeira, fala-se a necessidade de um novo acordo de Bretton Woods, ou uma necessidade de revitalizar as instituições criadas pelo Acordo de Bretton Woods, reestabilizar as taxas de câmbio, reintroduzir regulação sobre as finanças no plano doméstico, no plano internacional. E por que ficou tão demarcado na memória? Bom, isso é sempre polêmico, mas muitos autores, né, podemos pegar a imagem criada, né, salvo melhor em juízo, pela John Robinson, uma influente economista britânica, né, do círculo próximo ao Keynes, então uma sucessora, uma herdeira do Keynes, né, que cunhou a expressão, ou ajudou a popularizar a expressão idade de ouro do capitalismo. Né? Então, se nós estamos olhando para os países centrais, mas também para os periféricos, os anos 50 e 60, comparativamente aos períodos anteriores e posteriores, foram uma era de grande crescimento, maior crescimento inclusive, de inflação baixa,
de uma relativa estabilidade financeira, um baixo nível baixa incidência de crises bancárias, várias crises cambiais acabaram acontecendo, de uma melhor distribuição da renda, né? Notem que tanto do ponto de vista dos níveis de tributação progressiva, como também da disseminação, né, dos mecanismos de welfare state, saúde universal e gratuita, educação universal e gratuita, particularmente na Europa, menos nos Estados Unidos, vão melhorando o perfil distributivo de renda nas economias, né? Os índices de Gini caem, a participação dos 1% mais ricos na renda cai, a participação dos 10% mais pobres sobe, né? Portanto, se constitui o que muitos vão denominar de um pacto social-democrata, que é o pacto pela manutenção do pleno emprego, algo que vai tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita nos mais diversos países. Recentemente, todo esse temor da retomada de novas crises financeiras depois de 2007 e 2009, né, o que o professor Paul Krugman vai denominar do retorno da economia da depressão, num livro lá de 99, que se mostra bastante presciente quando se observa a crise financeira global de 2007 a 2009, e mais recentemente, né, por efeitos aí da pandemia, essas questões estão sempre na ordem do dia. O período do entreguerras foi muito traumático, né? Período de baixo crescimento econômico, de instabilidade, de fechamento dos países, né? Ruptura da ordem liberal e, por sua vez, de ruptura da democracia na maior parte do mundo, né? De avanço dos regimes totalitários. Não é à toa que quem está negociando o acordo de Bretton Woods tem isso muito claramente em mente. Precisamos recuperar né, o comércio global, reintegrar as economias, precisamos estabilizar as finanças e precisamos voltar a crescer e dar emprego para as pessoas. Se nós não fizermos isso no mundo ocidental, a ameaça do avanço do comunismo é clara. Então isso estava muito na mente das pessoas. Então toda a formulação da política no pós-guerra tinha como referência a instabilidade do entreguerras, a saída da Primeira Guerra Mundial sem cooperação entre os países, sem a participação ativa dos Estados Unidos nessa recuperação, a instabilidade que se segue na Europa, depois de 29 no próprio Estados Unidos, e o fato de que essa instabilidade econômica e o aumento do desemprego foi redundar, né, no avanço do totalitarismo, no caso europeu, um totalitarismo de direita na Alemanha, na Itália, mas também não é os países totalitários à esquerda, a União Soviética principalmente, foram capazes de rebelar o desemprego, né, e manter as suas economias em pleno emprego enquanto o mundo ocidental desabava depois de 29. A ideia era evitar isso na cabeça, né, dos estrategistas que estavam liderando os Estados Unidos e seus aliados no pós-Segunda Guerra Mundial. Os diversos estudos são unânimes, esse aqui é um estudo do FMI, pegando os países de alta renda, né, e mostrar que as recessões elas tornaram-se muito mais suaves, elas continuaram acontecendo, mas elas eram menos prolongadas e a perda de produto era menor. Né? Por quê? Porque eu vou desenvolver um conjunto de políticas chamadas contracíclicas, nas quais o Estado, né, passa a atuar por meio de mecanismos fiscais, alguns estabilizadores automáticos, como seguro-desemprego, ou políticas discricionárias, como investimentos e gastos públicos discricionários, que ao fim e ao cabo vão fazer com que as recessões fossem muito mais suaves do que nos períodos anteriores, entre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, que tem muita instabilidade, mas no período do padrão ouro internacional. Esse estudo do FMI, do World Economic Outlook, no começo dos anos 2000, vai mostrar que as recessões também duravam menos, aquilo que eu já falei, né, em anos, né, que podem ser convertidos em meses, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, particularmente no período Bretton Woods. O crescimento da renda nos países de alta renda, ele foi o maior. Desde então, e o pós-Bretton Woods vai do começo dos anos 70 até o final dos anos 90, se nós pegarmos dos anos 2000 para cá, o crescimento médio dos países de alta renda é ainda menor.
Então, uma característica do mundo contemporâneo é um crescimento baixo para os países de alta renda. Esse é um outro estudo, né, o estudo do Michael Bordo, que é um economista muito mais alinhado à visão monetarista e muito mais crítico do sistema Bretton Woods, mas quando nós vamos olhar os dados, comparativamente, né, o período padrão ouro, isso aqui é a volatilidade cambial, baixa volatilidade cambial. Entre guerras, período da depressão, alta volatilidade cambial. Dos anos 50 e 60, baixa volatilidade cambial. Depois de 71, 73, novamente é um período de maior instabilidade. Ele vai chamar nesse estudo de 2003 de um período de gestão, né, de flutuação administrada, né, de fato, do ponto de vista do marco, do iene, as intervenções eram importantes, né, dos respectivos bancos centrais e nos outros países também. Eu falei Alemanha e Japão, que eram as principais economias aí nos anos 70, 80 a rivalizar com os Estados Unidos. Mas do ponto de vista do dólar, o dólar não havia, né, o Banco Central dos Estados Unidos nunca foi de intervir diretamente no mercado cambial para estabilizar sua moeda. Os outros é que faziam isso, porque o dólar, como nós vimos no tópico 1 do programa, ocupa uma posição, né, diferente, que está no topo do sistema. A inflação também, aqui eu chamo a atenção do fato de que antes da Segunda Guerra Mundial eu tinha períodos de inflação e de deflação. A deflação deixa de acontecer como regra, salvo em casos isolados, o Japão em muitos momentos, mesmo a área do euro, agora depois da crise financeira global, né, mas a regra tem sido a existência da inflação. O que é isso? Isso, em alguma medida, é o fato das políticas contracíclicas funcionarem, né, evitando períodos prolongados depressivos. E, em geral, as deflações estavam associadas a grandes depressões. E, por outro lado, ao fato de que, na medida em que as atividades associadas à indústria, ao setor de serviços, tornam-se mais importantes, e as atividades agrícolas relativamente menos, os preços agrícolas são mais voláteis, né? Tanto o setor industrial quanto o setor de serviços, as estratégias de formação de preços das empresas, né? Os ajustes são mais de quantidades do que de preços, as empresas evitam reduzir preços, né, como regra geral. E vocês vão observar que no período de Bretton Woods, tanto nos anos 50 quanto nos anos 60, antes e depois das moedas europeias voltarem a se tornarem conversíveis, a inflação foi reduzida relativamente baixa, salvo por repiques inflacionários na saída da Segunda Guerra Mundial. O fato das moedas estarem atreladas ao dólar evitou, né, inflações mais altas, tanto para os países aliados quanto para os países que perderam a Segunda Guerra Mundial, que foi diferente lá do cenário pós-Primeira Guerra Mundial. A inflação se acelera nos anos 70, né, em função dos dois choques de petróleo, isso não tem nada a ver com o regime cambial. Novamente, o estudo do Bordo mostra, aqui olhando para a renda per capita, o estudo do FMI era a renda total, mas uma renda mais elevada e relativamente menos volátil. Né? O nível médio e a volatilidade é em torno de uma média mais alta de crescimento entre os anos 50 e 70, né? Comparativamente aos ciclos anteriores, com um crescimento muito mais volátil, né? E ao período pós-Bretton Woods, né? Em que as médias vão cair e a volatilidade vai subir, em termos de crescimento nos países de alta renda. Aqui nós já olhamos para uma outra dimensão, que é um estudo do Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhardt. Esse estudo vocês conseguem no site do National Bureau of Economic Research. Há vários trabalhos deles, né, sobre perspectivas de longo prazo, sobre crises. Isso aqui são crises de endividamento externo e o que o gráfico mostra é o número de países que estavam com reestruturação de suas dívidas, né, pegando o percentual que a renda desses países tinha com respeito à renda global. Então aí o gráfico tem um gráfico com a China, né, e um gráfico excluindo a China, mas objetivamente vocês vão ver que na saída da Primeira Guerra Mundial, né, até a Segunda Guerra Mundial, esse período do entre guerras, eu tenho uma enorme instabilidade
né, e uma parcela importante dos países no mundo, né, com dificuldades de honrar suas dívidas. Novamente, nós teremos isso nos anos 80, chamada crise da dívida externa, que o Brasil será um dos protagonistas no sentido de um país endividado, com dificuldades de honrar seus compromissos. Depois isso diminui e volta, né? Esse gráfico não captura isso, porque vai até 2006. Depois da crise de 2007 e 2009, nós vamos voltar a ter problemas de crises de dívida externa, mas aí com os países de alta renda, particularmente os países europeus, não mais os emergentes. Nós voltaremos a isso mais adiante com dados do trabalho do professor Ocampo. Portanto, em muitos momentos, a referência a Bretton Woods volta. Entre 97 e 98, as principais economias asiáticas de alta renda vão entrar em crise, inclusive a Coreia, né? Isso vai detonar toda uma discussão de reformas na arquitetura financeira internacional. Precisamos de novo regime cambial, precisamos de controle sobre câmbio, precisamos reformar o FMI, né? O tipo de debate que nesse momento surge. Também vamos observar que nessa época, na segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000, durante a administração Clinton, né, os órgãos de Bretton Woods, FMI Mundial e Banco Mundial vão, né, liderar mega pacotes de socorro, né, para evitar a queda desses países emergentes. E a agenda do Clinton, na política externa, no caso da América do Sul, de criação da ALCA, né, o NAFTA já havia se constituído, né, e as instituições multilaterais herdadas de Bretton Woods vão funcionar irrigando esses países, mas também forçando reformas estruturais para o mercado nesses países. Na sequência, quando os republicanos voltam ao poder, particularmente no governo Bush filho, né, a postura estadunidense vai mudar. O Congresso dos Estados Unidos vai constituir uma comissão chamada Comissão Meltzer, que vai criticar os megapacotes de socorro da era Clinton e vai utilizar os órgãos multilaterais, o FMI, né, para tentar fazer com que os países que estão sob financiamento do fundo e outros adotassem regras cambiais, regras regulatórias mais liberalizantes aos moldes das regras dos Estados Unidos. Nós também vamos ter debates intensos, né, sobre os desequilíbrios de pagamentos globais dos anos 2000. Né, o Michael Dooley, professor da Universidade da Califórnia, e seus coautores vão lançar uma hipótese que vai ficar muito corrente na literatura, que vai exatamente trazer esse nome de hipótese Bretton Woods II, para argumentar que a China estava seguindo naquele momento, nos anos 2000, uma estratégia parecida com a Alemanha e o Japão no pós-guerra: fixar o valor da sua moeda ao dólar e crescer exportando para os Estados Unidos. E nesse momento há uma discussão muito grande, porque os déficits em conta corrente dos Estados Unidos estão crescendo, estão da ordem de $1 trilhão ano, quase 6% do PIB dos Estados Unidos, e se entendia que isso era um risco sobre a economia global. O Michael Dooley dizia que não, que isso não era um risco, né, que isso na verdade era o resultado dessa maior integração da China à economia global e ao fato de que ela estava crescendo, aproveitando a fome compradora dos Estados Unidos, né, e ao mesmo tempo em que a China era a principal fonte do déficit externo em conta corrente pela via comercial, era o principal financiador desse déficit, porque daí o Banco Central chinês comprava o excesso de dólares gerados pelo superávit comercial, dessa forma estabilizando o yuan renminbi frente ao dólar estadunidense, acumulando um grande volume de reservas. Então esses autores diziam que era um arranjo estável, né, e mutuamente benéfico. Posteriormente, quando vem a crise financeira global e o ajuste pós-crise, esses desequilíbrios vão diminuir, né, os superávites comerciais chineses vão diminuir, os déficits americanos também. A moeda chinesa vai entrar numa trajetória lenta e gradual de apreciação, mas os problemas passam a ter uma outra natureza. Nós vamos ter uma discussão que redundou numa mudança das cotas no FMI, com a maior presença dos bancos dos países emergentes, particularmente a China, e a moeda chinesa passa a fazer parte do direito especial de saque. Mas notem que várias iniciativas vão no sentido dessa ideia da reorganização do sistema financeiro internacional. O George Soros, que é um financista muito conhecido,
Ele, inclusive, vai criar um instituto e vai financiar pesquisas nessa linha e vai fazer um grande seminário, novamente em Bretton Woods. Vocês podem ver o link aí e depois olhar essa instituição que ele criou, o New Economic Initiative, né, exatamente para pensar esse reordenamento das finanças internacionais. Quando vem a crise lá em 2000 e a falência do Lehman Brothers e a instabilidade posterior, né, o presidente do Banco Central da China vai relembrar, né, a proposta derrotada em Bretton Woods, que era o plano do Keynes de criar uma moeda de conta internacional que o Keynes chamou de Bancor. Então, recorrentemente, a visão do Keynes vem à baila. Né? Precisamos reformar o sistema monetário e financeiro internacional e criar uma moeda internacional de conta gerida por uma espécie de banco central internacional. É claro que isso é muito fácil de elaborar analítica e teoricamente, muito difícil de implementar, porque isso implicaria os Estados Unidos ou qualquer outra potência que tivesse a sua moeda hegemônica abrirem mão do poder da sua moeda, né, o poder em termos de influência, em termos de autonomia, principalmente, né, como nós vimos na abordagem do Cohen no nosso primeiro capítulo. E, de fato, essas reformas nunca avançaram para além da discussão retórica. Por outro lado, crescentemente, nós observamos a China internacionalizando essa economia do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo, com as suas grandes empresas se transformando em empresas multinacionais, e mais recentemente do ponto de vista financeiro, e passo a passo reproduzindo a estratégia de outros, particularmente do próprio Estados Unidos. Mais recentemente, a China vem liderando, né, a constituição de organismos financeiros multilaterais, o Banco Asiático de Infraestrutura, o Banco dos BRICS, né, da qual a China é uma parte, mas é uma parte que de alguma forma é mais influente. O Banco dos BRICS é um pouco mais travado, mas o Banco de Infraestrutura chinesa vem crescendo. Então a China vai internacionalizando os seus mecanismos de influência. Mais recentemente tem a iniciativa One Road, One Belt, a nova rota da seda, alguns vão chamar, né, que é um conjunto de investimentos em infraestrutura ligando o continente euroasiático e outras zonas para garantir acesso a matérias-primas e fornecimento de recursos, mas isso implica também projetos bilionários de infraestrutura que são feitos por empresas chinesas com financiamento chinês. Então, é uma dimensão do braço do crescimento geoeconômico e geopolítico da China que gera uma reação nos últimos anos, particularmente no governo Trump, né, também em múltiplas frentes. Uma reação no sentido de tentar conter a ascensão chinesa. Por fim, mais um exemplo, não é? Aqui é a capa da Bloomberg, da revista de business da Bloomberg, né, com o Keynes na capa. Por que o Keynes? O Keynes foi, talvez, na visão de muitos, eu compartilho dessa visão, o maior economista de todos os tempos, e certamente o mais influente ao longo do século XX, da primeira metade do século XX, e intelectualmente alguém que inspirou as políticas, as mais diversas, inclusive o Acordo de Bretton Woods, a despeito do fato de que a sua proposta, a sua visão não tenha sido hegemônica naquele momento. Né? E toda vez que tem uma crise, né, as pessoas se perguntam, nós precisamos de novo Keynes, precisamos de alguém que elabore intelectualmente e consiga ser uma fonte de inspiração para uma ordem mais estável e mais inclusiva, né, dentro dos marcos do capitalismo. Keynes era um conservador, ele queria conservar o capitalismo, mas para conservar o capitalismo diante da ameaça do fascismo e diante da ameaça do nazifascismo e do comunismo, havia que se reformar o capitalismo, reduzir a sua instabilidade intrínseca e garantir a inclusão social. O Estado teria um papel de liderança nesse processo. Portanto, a associação do Keynes à ideia, né, dos controles de capitais, a ideia de a criação de órgãos oficiais internacionais e da estabilização das finanças, né, para que essas fossem funcionais para o processo de crescimento econômico e uma atuação ativa do Estado, é um contraponto à visão oposta, né, a visão do Hayek, do Mises, a visão do Friedman, de que o Estado é o mal e o mercado é o bem, né, e que, portanto, a desregulamentação deve ser a regra, a livre mobilidade deve ser a regra. Eu estou demarcando aqui os pontos,
né? E aí vocês podem, evidentemente, cada um tem sua visão de mundo e vai se aprofundar nos temas e tentar ler como os contemporâneos. Eu estou trazendo aqui simplesmente um fato, né? Uma das grandes revistas de negócio do mundo recorrem, né, ao Keynes novamente no momento de instabilidade, que é o momento, né, da última década, é uma década de enorme instabilidade econômica e geopolítica também, como nós tivemos lá nos anos 30 ou pré-Primeira Guerra Mundial.